E aí pessoal, então hoje terceiro vídeo para falar sobre intestino. Primeiro vídeo que eu fiz eu falei sobre barreira intestinal, segundo vídeo eu falei sobre microbiota e hoje eu vou trazer aqui alguns suplementos para ajudar quem tem essa sensibilidade, né, que pode ser chamado de intestino irritável e até mesmo algumas doenças inflamatórias intestinais. Bom, existem muitos suplementos hoje em dia, pessoal, que a gente pode usar visando a melhora da qualidade da saúde intestinal. Porém, assim como um alimento que serve para mim pode não servir para você, os suplementos eles têm que ser individualizados. A gente tem que conhecer o paciente, saber se esse paciente tem uma boa digestão de nutrientes, tem enzimas que vão favorecer metabolismo proteico, metabolismo de açúcar, carboidrato, de proteínas, de gorduras, e saber se essa microbiota é saudável. Então, para cada caso vai ter um suplemento específico. Eu vou abordar de forma geral, obviamente não indicando para cada um de vocês, mas alguns suplementos que podem ser usados em alguns casos, né? Então, o que mais se estuda hoje em relação a desinflamação intestinal e qualidade de microbiota, saúde intestinal, são os ácidos graxos de cadeia curta. Entre eles o mais estudado é o butirato, o propionato e o acetato. Esses ácidos graxos, pessoal, eles são produzidos por bactérias do nosso intestino grosso. Então a gente consome alimentos que são carboidratos, por exemplo, vegetais, né, como brócolis, espinafre, leguminosas, féculas como batata doce, mandioca, inhame. Eles contêm ali carboidratos, que são fibras não de difícil digestão, ou seja, fibras não solúveis, que o nosso corpo acaba não digerindo, nosso intestino. Então essas fibras passam pelo intestino e vão lá para o intestino grosso, onde as bactérias que colonizam o nosso intestino grosso, nossa microbiota, elas que vão digerir essas fibras. E o produto da digestão, o metabólito da digestão, então é o butirato e outros, além, né, dos ácidos graxos de cadeia curtas, também outros metabólitos. Esse produto, então, ele é benéfico para o nosso intestino. Uma bactéria vai digerir o alimento e esse resultado da digestão são ácidos graxos que vão desinflamar o nosso intestino. Então esses ácidos graxos, eles ativam vias que reparam os tecidos do nosso corpo, desativam vias inflamatórias, regulam a microbiota. Então vocês vejam que isso é um produto das bactérias e que são benéficos para a gente. E já tem suplementos que a gente entrega o butirato pronto para os pacientes. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês conhecerem, sabendo que nem todo mundo vai se beneficiar. Tem pessoas que não precisam desse suplemento e que às vezes vão ter até alguns parefeitos, como aumento da produção de gases, né? Eventualmente pode acontecer. Bom, outra maneira da gente tratar o intestino é a gente recompor a microbiota. E para isso existem probióticos, existem os que são mais estudados, né, lactobacilos, bifidobactérias, que a gente pode usar então para recompor a microbiota. Um paciente aquele com diarreia, que eu botei no quadro clínico, ele vai perder a microbiota. Nesse caso é interessante a gente recompor, né, tratar a causa e depois recompor. E existem probióticos que dão esses micro-organismos completos. Existem probióticos que dão só um pedaço desse micro-organismo, que são mais modernos, inclusive. Também vou colocar aqui, né, alguns nomes, alguns exemplos que são conhecidos e já possuem suplementos, então, que são só fragmentos dessas bactérias que são benéficas para a gente. E existem também outra classe de suplementos que elas vão somente modular a microbiota. Elas vão pegar essas bactérias e vão fazer com que elas
se regulem, se equilibrem, porque assim como bactérias benéficas, existem bactérias que são maléficas quando estão proliferando em grande quantidade no intestino. Então existem alguns suplementos e muitos deles são baseados em extratos de plantas, fitoterápicos, óleos essenciais, de orégano, copaíba, coentro, peppermint. Então muitos suplementos hoje se baseiam em fitoterápicos e óleos essenciais. Então, para mim, esse realmente um ponto aí que ainda vai ser muito explorado na saúde intestinal, que é o uso de óleos essenciais, certo? Vou colocar aqui também o nome de alguns suplementos que tem essa composição e que está indicado também para alguns casos, certo, pessoal? Então, um videozinho um pouco mais longo hoje, explicando algumas opções de suplementos, sabendo que cada pessoa vai ter indicação de usar um ou outro. Isso deve ser avaliado em consulta, com o histórico do paciente e por exames complementares.